Salve Maria, sou o Sérgio Missionário Roberto. Em Mateus 12, 25, a Bíblia diz, a Escritura diz que Cristo fala que todas as divisões... Olha só, para entrar num assunto aqui que o Lucas Manzoli quer entrar. Todas divisões, não é somente a Escritura? Então, fala que toda divisão será destruída. Marcos 3, Lucas 11, 17. E 1 Coríntios 10 e Filipenses 2, 2. Segundo Coríntios 4, Paulo fala que irão surgir pessoas que irão proclamar outro evangelho diferente. Em Gálatas 7, 1, não há dois evangelhos. São apenas pessoas que semeiam a confusão. Então, se há um evangelho, então tem um falso evangelho. A falsa doutrina. Certo? É simples entender isso, cara. A Escritura não deixa brecha. Cristo, ele fundou uma única igreja. Uma única verdade. Vamos ver aqui, ó. A fábrica de fantásticos. A fábrica... Por que militantes católicos são odiosos, doentes e sanguinários? Olha só o vídeo do doutor protestante. O cara, ele fica o dia todo com o rabo lá no computador dele, estudando, fazendo vídeo para degnir a Santa Igreja, como diz Apocalipse 13, 5, 6. Para blasfemar os tabernáculos dos habitantes do céu. A vida do cara é só isso, cara. Oi, gente, aqui é o Lucas, primeiro vídeo do ano, feliz ano novo para todos vocês. E logo de cara já tenho que fazer o vídeo que talvez seja o mais pesado da história do canal, assim, mais difícil de se fazer. Eu já vou adiantar que talvez esse vídeo seja difícil de você assistir, você vai ter que ter muito estômago mesmo, porque o tanto de coisa que eu vou passar aqui e vou ter que comentar, mas é coisa muito importante, então eu já até antecipo para você. Primeiramente, o cara, ele já entra, eu sou tal, com uma sanidade para te conquistar, pô. Porque os falsos profetas, como diz Romanos 16, 17, eles agem assim. Trabalham assim. Para te conquistar e depois soltar os seus esgotos. Olha só. No final, mesmo que seja muito difícil para você continuar claro até o final do vídeo como esse, mas é importante. Então eu quero primeiro começar, antes de mais nada, vamos pegar aqui um trecho do do Anderson Silva, o pastor católico, que disse isso daqui. A teologia católica é uma teologia pacífica que te apresenta uma pessoa, te apresenta Deus na pessoa de Jesus Cristo. E a teologia protestante é uma teologia de guerra desde a Reforma. Não tem paz, você não tem sossego. Bom, então é isso, né? A teologia católica é uma teologia de paz e a teologia protestante é uma teologia de guerra. Teve outras vezes que ele falou que... Claro, o pastor, ele se coloca na posição, porque ele era pastor, ele viveu isso aí, o doutor Manzoli. Por exemplo, junta você, o João Oliveira, o Rafael Pablo, o seu grupinho, Thiago Dutra, fica aquela guerra, cara. Então, o pastor realmente, ele está certo. E você quer desmistificar isso, mostrar, como você já fez um vídeo falando que o pastor, ele é corrupto, mentiroso, isso que é pesado. O cara tá falando a verdade, pô. Porque a Universal prega uma coisa, a Assembleia prega outra coisa, a Mundial acredita em outra coisa, a Triangular, etc, etc. Mais de 60 mil denominações. Cada uma querendo defender sua empresa, pequeno, grande negócio. Certo? O pastor realmente, ele tá certo. Cansou desse esgoto. Cansou dessas divisões. Que a Bíblia proíbe. O foco das divisões é apartar você do verdadeiro evangelho. Os protestantes são violentos, são agressivos, porque claramente ele nunca pegou um livro de história da vida para ver, por exemplo, o que foi a Inquisição, para ver o que foram as guerras religiosas. Por exemplo. Aquisição, eu fiz um estudo sobre isso aí com o professor Felipe, é simples, pô. A igreja não tem culpa com a Inquisição, pô. Porque a Inquisição ali foi homens ignorantes, tanto no meio protestante e no meio católico, que matou várias pessoas. E a Inquisição protestante também matou mais, porque o protestantismo contra o protestantismo, uns estavam matando outros. Os luteranos, os calvinos e por aí vai. A igreja de Cristo, cara,
ela é santa, cara. Por mais que a Inquisição matou membros da igreja e tal, a igreja não tem culpa, porque o corpo místico de Cristo é santo. Somos nós ignorantes. Não queira colocar uma coisa, história verdadeiramente contada, só você pesquisar ali, ó. Os livros que tem falando sobre a Inquisição, pô. Tem uma visão errada desses historiadores modernos sobre a Inquisição, cara. Conselho você fazer um estudo com o professor Felipe. E os historiadores realmente falando sobre o que aconteceu nessa Inquisição. Não essa história adulterada que vocês apresentam aí, mas a Igreja Católica, e piriri, e parará. Não é bem assim não, meu querido. Não é bem assim não. Certo? Só você fazer um estudo, sinceramente, sincero. Que você não faz, né? Claro, né? Os seus estudos é só para atacar a mata igreja. História da vida para ver, por exemplo, o que foi a Inquisição, para ver o que foram as guerras religiosas, por exemplo, a Guerra dos 30 Anos, que foi a maior guerra que aconteceu na Europa antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. No meu livro eu tenho um capítulo inteiro só sobre a Guerra dos 30 Anos, mas para resumir aqui é basicamente... Cara, um livro totalmente adulterado com a história, pô. Eu não sei que esses historiadores hoje, esses modernidade aí dessa geração, acreditam no palpiteiro como você, cara. É só você ver o trabalho desse cara. Ele leva a vida só fazendo isso, pô. Mostrando ao contrário e perseguindo a igreja. Saulo, por que você me persegue? Graças à igreja na Idade Média ali, quando o Império Romano caiu por terra e os bárbaros tomaram conta ali, os padres apostólicos que evangelizaram aquele povo bárbaro, os monges, graças à Igreja Católica. Simples entender isso. Os católicos tentando exterminar os protestantes na Europa. O meu foco não é história, o meu foco é escritura. Certo? A escritura mostra, olha só, para quem ama a escritura, certo? Se você ama a escritura, você não vai escutar esse palpiteiro, esse mentiroso. Ah, vamos começar o ano 2026, começando agora com o pé direito, uma coisa muito forte. Vai pregar Jesus Cristo, cara. Vai pregar a salvação, vai pregar a unidade. Vocês protestantes não têm nenhuma unidade com a igrejinha fundo de quintal que fundaram ontem. O que vocês querem falar, vocês não têm unidade entre si, pô. Pastor com pastor, aquela briga, aquela rincha. A Gernoduque rincha com Valdomiro Santiago. Valdomiro Santiago, aquela rincha com Edir Macedo. Edir Macedo, essa rincha com Valdomiro Santiago. E Valdomiro Santiago com a rincha com o pastor ou apóstolo Gernoduque. E vice-versa. Então, vocês não têm nem o galadão de falar isso, pô. Porque vocês são perseguidores da Igreja de Cristo. Opositores da fé. Como diz São Paulo, 2 Coríntios 2,17. Olha só que interessante. Um texto que eu sou apaixonado, cara, que eu amo mesmo. Olha só. Ó, segundo Coríntios 2,17. É que, de fato, não somos como tanto outros falsificadores da palavra de Deus, mas é na sua integridade, tal como procede Deus, que nós a pregamos em Cristo sob olhares de Deus. Ó. Olha só o que a Bíblia está falando, cara. 2 Coríntios 11, 4. Porque quando aparecer alguém pregando outro Jesus diferente daquele que vós temos pregado, você está de receber outro Espírito. Diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado de boamente, aceitai. Olha só. Gálatas 1:7. De fato, não há dois evangelhos. O que, sabe, Roberto? É simples, pô. A Igreja Católica matou, a Inquisição,
as cruzadas, a Igreja Católica se corrompeu, e etc, que você escuta da boca desses esgotos, desses opositores, desses historiadores modernos. Olha só que a Bíblia diz, ó, Gálatas 1, 7, de fato não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Ó. Ó, quem são essas pessoas? Paulo deixa essa letra, ó, essa resposta. 1 Coríntios 1:8. Mas ainda que alguém, nós, um anjo abaixo do céu. Ó. Quem é esse anjo abaixo do céu? Se pegar 2 Coríntios 13 ali, como a serpente seduziu Eva e etc, você vai ver. A quem São Paulo está se tratando? Do que nós temos anunciado, se ele seja anatema. Repito que acabamos de dizer, se alguém pregar a doutrina diferente da que recebesse, seja ele excomungado. Olha só, Atos Apóstolos 2:42 tem uma doutrina. A Universal tem esse evangelho, a Assembleia tem esse evangelho, a Mundial tem esse evangelho, a Igreja do Doutor, do Todo-Poderoso, historiadores protestantes, ou não tem, cara. Então, o pastor, ele tá certo. Claro que os protestantes vão se revoltar mesmo, cara. Porque o cara tá entregando tesouro, pô, o que acontece no meio do protestantismo. Tá te alertando, tá te mostrando, tá te ensinando para você sair dessas divisões. E você continua escutando o Dr. Bansori. Eu nem sei nem que ele acredita, pô. Acredita em quê? Na Bíblia não é. Então, cara, é simples entender isso. É simples. Não vou nem colocar o vídeo dele, porque eu tô com outro tema aqui, hein? Por enquanto não cheguei nesses vídeos dele ainda. Esse esgoto, né? Como vou falar assim? Vomito do Satanás, Apocalipse 12, 15. Simples entender isso. O pastor tá te mostrando, pô. A Assembleia não concorda com a Mundial. Ou não concorda com a igreja do fundo de quintal. Uma vez, tava vendo ali, cada quarteirão tinha uma igreja, cara. Cada um tinha um culto diferente, pô. Um pregava uma coisa, outro pregava outra coisa, outro pregava outra coisa. Eu falei, que bagunça é essa? Uma vez eu fui ali na praça de Itaquá, tinha 3 pastores, cara, com a caixinha de som. Tinha 2 TJ, né? Um de um lado, outro de outro lado. E tinha 3 pastores. Um com a caixinha ali do lado, o outro lá no fundo e o outro lá nos quintos, lá do inferno, lá do outro lado. Um pregava uma coisa, aí o outro pregava outra coisa, aí o outro pregava aquela outra coisa. E ficou aquela bagunça, cara. Se cumprindo que Paulo disse em 2 Coríntios 4. É simples, pô. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.